aqui reunidos para mais um encontro do nosso querido IDDT, nosso grupo de pesquisa, nosso projeto de pesquisa, na verdade, Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação. Temos a presença aqui ilustre, ilustríssima, do nosso querido Dr. César Brito, nosso convidado de hoje, e é uma honra para mim poder apresentá-lo a todas e todos os presentes. Dr. César Brito é advogado trabalhista de diversos sindicatos e federações de trabalhadores, movimentos populares e organizações não governamentais, com longa experiência na área do direito do trabalho e inclusão social, atuando principalmente nos tribunais superiores, STF, TST e STJ. Ele é membro honorário vitalício da OAB e membro da BJD, da ABRAT, da CBJP, do IAB, da JUTRA e da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Ele foi presidente do Conselho Federal da OAB, presidente da União dos Advogados de Língua Portuguesa, conselheiro federal e secretário-geral da OAB, conselheiro seccional e presidente da OAB Sergipe, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o C10, dentre outras instituições diversas. Foi presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB, vice-presidente nacional do Conselho de Colegios e Órdenes de Abogados del Mercosur, diretor técnico da revista Fórum de Direito Sindical e consultor técnico de diversas outras instituições. Na palestra de hoje, nós temos a honra de ouvir o Dr. César contar um pouco sobre a experiência pessoal e profissional dele, né, ao longo de toda a trajetória de vida, e entrelaçar essa história com observações aí a respeito do preconceito de origem, do racismo estrutural no Brasil. Então, doutor César, mais uma vez é uma honra enorme estar aqui, que o senhor esteja aqui conosco e lhe passamos a palavra. Obrigado, Caio. Obrigado a todos, todas e todos. Primeiro, sempre que eu sou convidado para falar sobre busca de saber ou em ambiente de saberes, eu aceito de plano, até porque, Caio, quando você lembra do movimento estudantil, no meu currículo, eu sou advogado por causa do movimento estudantil, eu sou advogado por conta da universidade, e contei isso em um livro que eu chamei de Fiz-me Advogado na Luta, a partir da experiência da universidade. É um prazer estar aqui. Você nos encontramos, você falou que já vinha para cá naquela brilhante sustentação oral do tema fundamental, que é o reconhecimento do estado de constitucionalidade em função do racismo, lá no Supremo Tribunal Federal. É um prazer estar testemunhando a sua defesa, que tem uma relação direta com o que nós estamos aqui a debater. Eu vou buscar reduzir um pouco da minha fala para que nós possamos debater o máximo possível. Eu costumo dizer que somente sabe o que é o preconceito quem tem a cor, o gênero, a classe social ou o local de nascimento do preconceito. Tudo mais é mero debate importante, claro, um debate acadêmico, mas quem tem um desses requisitos sabe na própria pele, sabe na própria vivência o que é o preconceito. Por exemplo, na questão das mulheres, eu apenas pressentia o que era o preconceito, mas não sentia, não, primeiro pela questão do próprio gênero com o qual eu nasci, mas porque vivi numa ambiência em que as mulheres tinham preponderância. Minha mãe que aqui sentava na cabeceira da mesa, minha mãe sempre foi a referência mais forte da nossa família, e eu não sabia o que era o racismo até que o preconceito de gênero, até que recém-saída do movimento estudantil, depois de uma luta muito grande, tínhamos conquistado algumas vitórias, saímos para comemorar, e ao comemorar, com vários amigos, meninas e meninas do movimento estudantil, entra uma garota de programa na ambiência que nós estávamos, e alguém a conhecia, e sem que eu percebesse, que éramos muitos, fizeram um sorteio dessa garota de programa. E eu tinha sido sorteado. E eu disse, gente, isso é absurdo, mulher não é mercadoria, não é coisa. E foi o maior debate sobre isso, eles disseram que foi uma pegadinha para cima de mim e tal. Até que eu era terceiro ano científico do ensino médio hoje, né? E aí até que 3 dias depois eu encontro várias colegas do movimento e dizem, estão dizendo que você é gay. Eu digo, por que você é gay? Porque você recusou uma mulher paga e tal. Então, aí você percebe a dificuldade de compreender o machismo, até porque ele nasce também do útero feminino. Há uma reprodução sobre isso,
E eu procurei explicar tardiamente isso num livro que eu escrevi, chamado Mulheres que Ousam Escolher, que eu procuro mostrar a importância da ousadia da escolha, a importância das feministas, mas sempre na compreensão de ser um lugar de fala, uma compreensão ainda que, entrando no mundo das mulheres, dando fala a todas elas, a Indira Gandhi, Bertolucci, Pagu, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, tudo isso eu estudei, as falas que poderiam ter dito, mas não era meu lugar próprio de fala. Depois, quando nós estávamos discutindo a cota racial, eu acho que eu fui um dos primeiros a discutir cota racial em artigos, ainda no governo Fernando Henrique, e depois escrevi 2 livros com esse tema. Um contando há uma frase pernóstica na advocacia que diz assim: não se conta a história do Brasil sem contar a história da advocacia. Aí eu escrevi um livro, Caio, que foi a peça de abertura da conferência de seu pai, né, de Ofi, que é Almas Livres, Corpos Libertos, contando a história do Brasil na ótica da família de negros, da abolição da escravatura até o mandato do Ofi, que eu chamei a família Mulungu, que Mulungu é uma família de negros sergipanos que equivaleria a Zumbi. E depois escrevi, a pedido do movimento negro, um, um, um livro sobre Luiz Gama, colocando a hipótese de Luiz Gama estar vivendo hoje vítima do trabalho análogo a escravo. Então, sempre procuro, nos temas que eu não tenho lugar de fala, estudar e transformar isso em livro. O que está sendo estudado, tem um que está no Prelo, que é sobre a questão racial, a questão interreligiosa. Escrevi um chamado Parábolas de Emanuel, Jaci e Oxalá, em que eu coloco as 3 religiosidades brasileiras conversando. Então, agora que eu já está na Palestina, escrevi um livro sobre a Palestina. Então, mas são lugares que eu não tenho lugar de fala, é lugar de estudo, é lugar vindo do mundo acadêmico. Mas na questão do local de nascimento, eu tenho um lugar de fala, que eu sou nordestino. Então, eu vou falar um pouco sobre onde eu tenho um lugar de fala, onde eu sinto o que é ser nordestino, num Brasil que é ainda patrimonialista, um Brasil que tem um racismo estrutural muito forte, porque todas essas formas de preconceito têm a mesma origem, a compreensão de que alguns se julgam melhores do que os outros, alguns se julgam no direito de ser melhor dos outros. E para isso você tem que reduzir o outro ou a outra a algo menor, uma sub-raça. Daí a frase daquele desembargador do Paraná dizendo que os nordestinos e os nortistas não são tão inteligentes quanto são os do sul-sudeste. Então, todas essas, tanto o preconceito de gênero, o preconceito racial, né, os preconceitos de classe, ele pressupõe um grupo que se sente superior ao outro. Esse é o primeiro pressuposto do debate sobre o tema do preconceito, do racismo e seus derivados. O homem se sente melhor do que a mulher e, portanto, tem direito sobre ela, inclusive de assassinar, de matar, bem assim os negros de serem escravizados. A própria igreja dizia que não tinham almas, os indígenas não tinham alma, portanto, podiam ser escravizados. Muita gente acha ainda que não são gente. Então, tudo isso pressupõe a superioridade. Eu tinha pedido para um tempo, que eu comecei a ler esse livro essa semana, e fiquei impressionado sobre isso. É um livro que eu recomendaria para vocês. É Bilionários Nazistas, a tenebrosa história das dinastias mais ricas da Alemanha. Fantástico. Quem quiser pesquisar sobre esse tema que vocês pesquisam, sobre racismo, preconceito, superioridade, porque o Hitler, naquela questão da superioridade racial na ariana, esse livro é uma pesquisa extremamente aprofundada para demonstrar como os grandes bilionários alemães usavam das 2 formas de superioridade, a superioridade racial e de classe. Eles crescem suas fortunas no processo de arenização. Sempre que pegavam uma grande empresa judia, eles tomavam conta, ficavam para elas e assim vai crescendo. E quais são as empresas? Porsche, BMW, Volkswagen, Mercedes,
o Grupo Aliança Seguro, que nós temos até hoje, todas elas cresceram em cima da apropriação da propriedade judia e da guerra. A Ford fornecia os motores, a Shell, o combustível, a Texaco, o combustível. Então, tudo isso em cima da questão da superioridade de raça. Mas, nesse livro, ele aponta com detalhes uma outra questão, que é a apropriação do trabalho escravizado, que era dos campos de concentração, que eles recrutavam dos campos de concentração trabalhadores para fazerem seus campos de concentração nas fábricas. Isso é muito pouco estudado. De cada fábrica dessa, da Ford, da Porsche, tinha um campo de concentração próprio. E 400, 500 trabalhadores, eles iam no campo de Auschwitz e recrutavam e levavam para o seu campo próprio, com o mesmo trabalho escravizado, com morte toda hora, trabalho degradante. E tudo isso mostra que essa compreensão da superioridade, que também se apropria do trabalho, aliás, o trabalho escravizado é por conta disso, da compreensão que você tem direito sobre o outro, sobre a outra. E nesse livro é interessante, vale a pena para quem quiser fazer pesquisa pelos dados científicos que ali são postos, a quantidade de pessoas que esses grandes grupos econômicos aprisionou, escravizou, lucrou, e depois do fim da guerra é recebido de braços abertos pelos Estados Unidos, pelo todos esses grupos, porque para o dinheiro, numa cor, numa raça, numa local, numa gênero, há sempre apropriação. Então, é um belo livro para se estudar. Bom, como é que comecei, então, a conviver com o preconceito regional? Primeiro, quando eu comecei a viajar, quando eu saio do meu núcleo, do meu lugar de fala, do meu Nordeste, e passo a ter uma compreensão maior do Brasil. E como dirigente sindical, como advogado sindical, como advogado dirigente de ordem, depois como presidente da ordem, e assim sucessivamente. E aí passo, sabe, a receber aqueles termos religiosos que nos dão, que as pessoas não percebem que é um racismo, quando dizem, você é um negro de alma branca, você é... As mulheres, como Maria Mato disse, apesar de mulher, é muito inteligente, para a ministra Doroteia, eu acho que é. Então, eu comecei a perceber o racismo nesses tipos de elogio. A primeira vez foi numa conferência nacional da OAB da Bahia, tinha acabado de dar a palestra, me veio um advogado de Santa Catarina, fez, parabéns, Brito, eu não sabia que tinha pessoas inteligentes assim no Nordeste. Na cabeça dele, estavam me elogiando. Ele não percebe a estruturação preconceituosa dele. Aí você obrigado. Não, você está mudando o meu conceito, tem pessoas inteligentes no Nordeste. Então, foi a primeira vez que eu senti a questão do preconceito. Depois, nas palestras, as pessoas percebiam, por exemplo, que, principalmente no Sul, no Sudeste, que quando eu começava a falar, alguns saíam. Uma vez minha esposa estava entrando na sala quando viu duas advogadas gaúchas dizendo: eu não vou parar perder meu tempo para escutar um nordestino. Então, aí você começa a perceber que há mesmo uma compreensão de desigualdade sobre o tema. Isso começou a me intrigar. Isso começou a me intrigar e estudar mais. E o start do estudo foi quando eu estava também em Santa Catarina, aí eu era presidente da OAB de Sergipe, e escuto quando duas pessoas começam a conversar no supermercado e pedem um frango no que ele chamava de televisão de nordestino. Aí eu olhei o que é televisão de nordestino, aquilo que nós chamamos de televisão de cachorro, né, que fica rodando o frango ali, e na lógica deles é que nós somos esfomeados. E, aliás, muita gente do Sul, Sudeste tem a compreensão de que eles trabalham para nos sustentar. Então, isso é como se fosse esses fake news que são contados e muita gente acredita. Aí, depois disso, depois desse episódio, eu escrevo um artigo no jornal e publico nos jornais lá de Santa Catarina. O nome do artigo é Televisão do Nordestino, dizendo o que é que nós assistimos o tempo todo. E aí passo a trabalhar com duas CPIs que até então estavam em vigor na época. A CPI do Judiciário e a CPI dos precatórios. A CPI do Judiciário havia descoberto corrupção no TRT da Paraíba, no TRT de Alagoas sobretudo, no TRT de São Paulo e no TRT de São Paulo. Esses três TRTs se destacavam mais na CPI do Judiciário. A dos precatórios teria pego corrupção em Alagoas
com Divaldo Joragi, então governador. Em Pernambuco, com Arraes, mas era o neto de Arraes que era envolvido, que era o secretário de Finanças, Paulo Afonso, que era o governador de Santa Catarina, e Pita, o prefeito de São Paulo. Como os jornais retratavam essas matérias? Eu fiz um recorte do jornal e os jornais retratavam assim: corrupção no TRT da Paraíba, corrupção no TRT de Alagoas, corrupção de Lalau, lá de São Paulo. Eles não falavam corrupção do TRT de São Paulo. Quando você vai pegar o corte da outra, ele dizia corrupção em Pernambuco, corrupção em Alagoas, corrupção de Paulo Afonso, o governador de Santa Catarina, e corrupção de Pita, de São Paulo. Então, os jornais passam a imagem de que nós, nordestinos, somos corruptos. Lá são as pessoas. Então, essa fórmula de divulgar a indolência e a corrupção. Eu dizia, aí eu no artigo botei, mas o Banco Paraná não fica no Nordeste, o Baluf não é no Nordeste. Aí botei a lista dos grandes corruptos do Brasil, nenhum no Nordeste. Eu digo, então, mas a imagem passa. Aí vai a questão das festas. Os nordestinos são festeiros. Aí eu faço a primeira explicação. Nós somos a única região do país que se assume como região. Nós somos 9 estados. Você pergunta, você é da onde? Eu sou nordestino de Sergipe. Eu me assumo com a minha regionalidade. Só existe isso no Nordeste. Mas a imprensa pega os 9 estados, com suas culturas próprias, com seus feriados próprios, e transforma como se fosse um. Festa no Nordeste. Então, se tiver uma festa em Sergipe, é festa no Nordeste. Se tiver uma manifestação... Então, passa a imagem de que no Nordeste é festa. Aí eu peguei de um novo corte de Santa Catarina. Oktoberfest, 17 dias. Festa de Lages, 8 dias. Festa da Tainha, 8 dias. Aí eles têm festa, todo mês tem 5, 6 festas. Mas nós que somos os festeiros. Tem festa Tainha, festa da uva, festa da maçã, festa do açúcar, festa não sei o que lá. Por quê? E por que Santa Catarina tem várias festas? Porque são várias nações que migraram para lá, vários povos migraram para lá, todo mundo com sua própria cultura, mas os festeiros é o nordestino, que são 9 estados divididos por um. E aí eu concluo nessa discussão também, aí você pega, aí já modernizei depois o artigo, quando havia a corrupção do governo Collor, como é que a imprensa dizia? A República das Alagoas. O mensalão, não estou dizendo sobre corrupção ou não, mas era majoritariamente paulista. Ninguém botou República Paulistana, ninguém coloca isso. Mas para o nordestino você faz a massificação. Corruptos, folgados, festeiro. Isso, na minha compreensão, tem uma clara ideia ideológica. Eu acho, eu falava para você não compreende que esse discurso beneficia o Estado que mais é beneficiado na República, que foi beneficiado, que é São Paulo. Quando você faz uma crítica Nordeste, Caio, não quero. É porque quando eles falam Nordeste, eles colocam o Norte junto, né? Como a gente fala Sul, o pessoal do Sul, a gente bota da Bahia para baixo. Então, essas divisões, essa dualidade que se tem. E Centro-Oeste quase ninguém coloca em lugar nenhum. O que é pior ainda, né? A ausência de preconceito completo, porque ninguém fala do Centro-Oeste, aliás, fala de Brasília só como a cidade da corrupção. Então essa compreensão de transformar o nordestino no pivô da nação, o responsável pela nação, para mim, ideológico, muito, muito ideológico, porque justifica várias das verbas que vão para São Paulo, verba vai para lá, em detrimento do que se vai para o Norte-Nordeste. Tanto é que está no debate da tributação, por exemplo, tributar a origem ou tributar o destino. Onde o Nordeste é forte, tributa-se no destino, que vai para São Paulo, gás, petróleo, onde é superavitário, eles querem tributar não na origem, onde nós somos fortes, mas no destino, onde é mais fraco São Paulo. Mas tudo isso é absolutamente ideológico. Aí escrevi esse artigo, publiquei nesse artigo e passei a ficar mais atento. Mas o fato de não ficar mais atento não tirou de mim a compreensão do assunto. Talvez eu abri meu olhar, eu publiquei no Instagram hoje uma teoria que eu chamo a teoria do Fusquinha Azul. Eu sempre falo da teoria do Fusquinha Azul, assim, você quer dar um presente para seu pai, que falava do Fusquinha Azul, ali, onde é que eu vou comprar um Fusquinha Azul? Aí você compra na internet, no Mercado Livre, sai com ele na rua. Quando você sai com ele na rua, você encontra vários Fusquinhas Azul buzinando para você. Os Fusquinhas sempre estavam lá,
Mas quando você abre o olhar, você vê seus iguais, vê os seus problemas. Uma mulher quando está grávida, várias pessoas ficam grávidas. Você compra um terno, está todo mundo com um terno igual. Chama a expressão do abrir o olhar. Então, esses episódios me fizeram abrir o olhar. Então, eu passo, a partir daí, quando faço meus livros e minhas apresentações, eu sempre começo sergipano de propriar. É a primeira fala que começa nos meus textos, para dizer que eu não sou apenas um nordestino, mas sou do interior de propriar, porque há um preconceito também muito forte contra quem é nascido no interior. Né? O pessoal da capital brinca, tem muita resistência aqui do interior. Então, a partir daí, eu passo a assumir, e quando vou palestrar no sul-sudeste, eu exagero ainda mais no meu sotaque, como se fosse possível exagerar ainda mais o meu sotaque nordestino. Aliás, a gente escuta no preconceito de Savaia, você tem um sotaque tão bonitinho. Né? São as frases que resumem muito desses preconceitos. Aí passei a abrir o olhar. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no mandato, já como presidente da ordem, foi a dificuldade que eu tive de implementar o exame de ordem unificado. A mesma prova no Brasil todo. Quer dizer, cada estado fazia a sua prova. Isso era muito ruim para a OAB, primeiro porque as provas eram diferentes e havia uma migração, as pessoas iam para um estado achando que era mais fácil do que o outro, e a gente anulava várias provas, porque dizia que você falsificou seu domicílio. E a unificação, além de dar um sentimento de unidade para a advocacia, já que ela é nacional, ela me permitiu ter um aferidor do ensino jurídico muito mais forte. Eu achava tudo isso vantagem, até que deparei com o preconceito regional. Eu tentei implementar isso quando era presidente da OAB de Sergipe, não conseguia. Depois, como secretário-geral da ordem, não conseguia. Como presidente, o Nordeste começou a fazer a prova unificada devagarzinho. E quando eu comecei a falar nacionalmente, eu lembro que um presidente nacional da OAB disse que não queria fazer o exame de ordem unificado. Aí eu perguntei por quê? Por minha causa? Eu era, coincidentemente, oposição a ele. Se a condição foi essa, eu renuncio a minha condição de conselheiro e você implementa o exame de ordem unificado, que nós só temos a ganhar. Aí ele, não é isso, é porque tem dificuldade. Aí percebi qual era a razão principal. Eles achavam que para fazer o exame de ordem unificado ele tinha que baixar a qualidade da prova para que o Nordeste pudesse ser aprovado. Esse era o sentido geral. Quando eu escuto isso, eu digo, então não tem problema. Vocês fazem a prova. Eu estava falando com São Paulo. Vocês fazem a prova. Você já tem metade, quase metade das provas do Brasil, dobra. Porque se eu for pior do que vocês, como vocês acham, eu tenho um estudo comparativo para melhorar, exigir melhores condições de estudo para o meu estado. Eu posso chegar para o reitor e dizer, a minha faculdade é ruim. Eu ganho com isso, porque eu passo a ter uma comparação. E se eu for melhor do que você, eu quebro o seu preconceito. Então, eu não tenho que perder uma prova unificada. Mas ninguém implementou. Aí, eu tive, como presidente da ordem, eu tive a chance de fazer o exame de ordem unificado e contei muito com a ajuda de Ofi, que era o tesoureiro, e dizia, olha, é o xodó de César, entra nesse circuito, de jeito nenhum. Implementamos. E, para orgulho meu, e eu confesso que foi um dos meus maiores orgulhos que eu tive, foi quando eu leio o editorial do Rio Grande do Sul, que foi um dos últimos a aderir ao exame de ordem unificado, quando ele diz assim, caiu o mito. Foi o editorial da última hora. Caiu o mito. Nós achávamos que nós éramos os mais inteligentes, são os nordestinos. Porque depois que nós fizemos o exame de ordem unificado, as universidades do Nordeste estão sempre em primeiro lugar. Das 10, sempre tem 7, 8. Então, cai o mito. E quando nós começamos a ampliar no AB Recomenda, começou a entrar as faculdades do interior do Nordeste. Picos, no interior do Piauí, você pega a Feira de Santana, na Bahia. Então, começa a surgir no Nordeste e no interior do Nordeste, numa prova que é absolutamente igual para o Brasil todo, e só se inscreve quem quer passar, esses nichos que até então era tido como burros, inacessíveis, favorecidos pelo trabalho do Sul-Sudeste, nós mostrávamos absolutamente que não. Então, para mim, foi um orgulho muito grande. E sem contar de outros. A TV Justiça saiu uma reportagem uma vez comigo sobre isso, porque eu tinha escrito um artigo sobre preconceito, eles leram e, anos depois, reproduzido numa reportagem, foi no ano passado. E o que foi esse claro sinal
do preconceito estrutural contra o Norte e Nordeste. Eu tinha acabado de me eleger presidente da ordem. Ninguém me conhecia, novo, e eu sou muito pontual. Fizeram uma palestra no hotel que eu estava hospedado, e eu sou muito pontual. E gosto de chegar antes, principalmente na ambiência, que eu não conheço, para conhecer a ambiência, conhecer as pessoas, sentir o clima das pessoas. Eu falo muito de improviso. E aí eu desci, faltando 10 minutos para começar a palestra, aí uma advogada, muito bem vestida, isso lá no interior de Santa Catarina, muito bem vestida, me confunde com um garçom. Ela faz, pegue água para mim. Com essa gentileza, pegue água para mim. Eu disse, pois não, minha senhora. Estou aqui para servir a senhora. Fui lá, peguei água e levei para ela. Ela, fica aqui, porque tem um presidente nordestino, deve estar dormindo, todo nordestino é preguiçoso. Eu disse, pois não, minha senhora. Meu papel aqui é servi-la. Aí fiquei lá, ela olhava para mim aquele preconceito de classe, né? Porque o garçom. E como se ela fosse dona de mim, não deixava eu sair. Ninguém falava comigo, porque ninguém me conhecia, até que me chamaram para a mesa. Quando me chamam para a mesa, ela desaparece do meu crivo do olhar, não sei se foi embora, envergonhada, não sei também hoje. Eu conto o episódio para dizer que se nós advogados e advogadas não compreendemos que a advocacia é servir, não serve para a advocacia. E aí fiz toda a minha perolação sobre o nosso papel de servir, como a Constituição quer. Né? Sou mencionado 32 vezes. Por quê? Porque para defender o Estado Democrático, defender os direitos humanos, e esse é o nosso papel, servir a humanidade, sem servir dela. Os honorários é consequência da sobrevivência, mas não é o fim em si mesmo da advocacia. Então, eu passei, a partir daí, a escrever muito sobre o tema mais eu escrevi um livro que se passa muito no Nordeste também, que é um lugar longe do mundo, e vou procurando escrever dos temas que eu acho que são importantes para contribuir com os debates. Mas hoje tenho um lugar de fala, sabendo disso como nordestino que sou, assumidamente que sou nordestino, não mudo minha voz, e, aliás, alguns de nós mudam a voz achando que isso vai ter absolvição, por isso que eu gosto muito do movimento da Bahia, que junto com o movimento de afirmação da negritude dos Estados Unidos, começa a dizer negro é lindo. Então, você tem que começar a assumir, vestir as roupas, né? Não se masculinizar no que se refere às mulheres, colocar todas as suas compreensões e assumir. Eu sou um nordestino muito feliz com o meu Nordeste. Eu sou um nordestino que compreende a importância de falar do amor, de falar de poesia, um nordestino que consegue falar com o coração, porque isso nós aprendemos lá. Eu não me envergonho disso, ao contrário, eu me orgulho de tudo isso. Até porque uma vez perguntaram a Paulo Bonavides, lá ele numa palestra, perguntaram a ele, professor Paulo Bonavides, o que você é de separar o Nordeste do Sul? Ele, primeiro, Paulo Bonavides faz a afirmação que eu também concordava. Eles acham que se Paulo Bonavides era o melhor condicionante do Brasil, não podia ser nordestino. Eu percebia isso como eles achavam que o meu mandato era um bom mandato, achavam que eu era paulista, mesmo com o meu sotaque nordestino. Então, ao perguntar a Paulo Bonavides, achavam que Paulo Bonavides era de São Paulo. Aí o Paulo Bonavides acha uma proposta boa. Não, acha uma proposta constitucional. Mas acho que se vocês fizerem, vocês vão sair perdendo com isso. Porque vocês vão pegar no campo da música, aí botou a relação dos músicos nordestinos. No campo do direito, todo o direito brasileiro originário vem do Nordeste. Pontes de Miranda, Rui Barbosa, Tobias Barreto, Clóvis Bevilacqua. Então, ele foi trazendo toda uma relação. Vou falar na economia, e traz Celso Furtado, traz uma relação. Acho que vocês vão ficar economicamente mais ricos, mas culturalmente mais pobres. Mais pobre, foi a resposta de Paulo Bonavides. Então, as pessoas têm que começar a compreender isso, né? Se nós queremos viver não só num país mais justo, mas no mundo mais justo, a gente tem que compreender que vivemos ainda num paraíso da desigualdade. Vivemos no mundo da desigualdade. Se nós não compreendermos isso, se achar que o Brasil ainda é o paraíso da igualdade racial, se nós acharmos que o Brasil há um respeito muito grande de gênero, e nós estaremos ainda vivendo no mundo de fantasia. Daí porque o penúltimo artigo que eu escrevi, vou caminhar para o debate, o último artigo que eu escrevi no site que eu escrevo, que é o
Congresso em Foco, em que eu falo sobre a importância da paridade de gênero nos tribunais, eu uso uma expressão do nosso companheiro, professor, mestre eterno, que achou o direito na rua e espalhou para todos os cantos, que é Zé Geraldo, e usei essa questão da cosmovisão. Nesse artigo eu falo de que adianta você ter lei Maria da Penha, lei de combate ao feminicídio, não falta leis de combate à violência contra a mulher, não falta lei de combate ao racismo, não falta. Talvez a gente tenha que começar a compreender, e precisamos compreender isso, que o que falta é decisão sobre isso. Mas se você leva para os órgãos decisórios só homens, machista, patrimonialista, branco, vai se reproduzir todo esse conceito que é ensinado, que é passado de forma estrutural. Aí defende no artigo paridade de gênero e negros e indígenas nos tribunais, uma política de afirmação nos tribunais. Porque se os tribunais dão outra palavra sobre a vida do país e cada vez mais, nós temos que ter a pluralidade. E dei como exemplo o Equador, porque às vezes todo mundo dá muito exemplo de democratização. A Europa, né? A Europa é o padrão de todo mundo, é o padrão da sapiência, o padrão não sei o que lá. E, aliás, eu uso o europeu para falar sobre a importância do recrutamento. O nome do magistrado é Orlando Viegas, que foi presidente da Ordem, que foi presidente da Associação dos Magistrados para a Democracia de Portugal e também a Associação dos Magistrados para a Democracia da Europa. Ele fala assim: nós nos preocupamos muito com a independência do Poder Judiciário, mas nos preocupamos muito pouco com o recrutamento. Quem são recrutados para o Poder Judiciário? Porque se a gente não se preocupa com o recrutamento, ele compromete a independência. E quem é recrutado no Brasil? A classe média, média alta, rica, que fica estudando o tempo todo pela forma como é a seleção. Então, aí por isso que eu faço no texto de que é importante trazer para dentro do judiciário quem tem a cosmovisão, a pluralidade do país. E aí dou o exemplo do Equador. E vou encerrar com o exemplo do Equador. Eu estava na Corte América de Direitos Humanos, acompanhando, fui para a posse de Roberto Caldas, que era um sergipano, brasiliense, que depois virou presidente da Corte Americana, e lá, antes da posse, estava julgando o caso do Equador. No Equador, houve uma Assembleia Constituinte e destituiu, por ser incompatível com o formato do judiciário aprovado pela Constituinte, toda a Corte Suprema do Equador. E esses magistrados foram para a Corte Americana dizer que a Constituição feriu o Pacto de São José da Costa Rica no que se refere à independência dos poderes, o respeito à independência dos poderes. Depois eles desistiram do pleito. Bom, o que a Constituição do Equador falava e fala, está lá? Que na Corte Suprema é preciso observar o corte de todas as pluralidades, a regional, a racial, a da etnia e de gênero. É obrigatório na Corte ter todo o Equador lá dentro. Isso é que é uma Corte Suprema correta. Depois, nos debates positivos, eles falam, e também de todos os cargos públicos do Executivo. É preciso ter esse corte racial, de gênero, de local de nascimento e de etnia. E essa, assim, mire-se na linha do Equador, aqui vizinho nosso, que tem essa compreensão muito mais avançada. Acho que não tem no mundo uma Constituição mais avançada do que a do Equador, que fez esse corte. No Brasil ainda não isso. Quando você faz o corte racial do judiciário brasileiro, você faz o corte de gênero até que não, na origem, mas gênero ainda nos órgãos de cúpula, né? Ainda é majoritariamente masculino. E a dificuldade que a gente tem de fazer esse enfrentamento. Por isso, acho muito importante que a universidade traga esse tema, porque ele pode resultar numa outra coisa. E aí, só vou falar essa parte do movimento estudantil, da experiência, para encerrar um pouco como a universidade é muito importante na minha compreensão. E é por isso que é importante esses debates. Eu sou filho de escola pública, sempre estudei em escola pública, e quando fui fazer meu exame de ordem, na época havia prova oral, para a sorte de vocês, minha geração acabou com a prova oral, porque a gente achava que a prova oral ele feriu o princípio da impessoalidade, porque você identifica quem é o entrevistado, não tem como isso não impactar. Às vezes é um aluno da gente, ele sabe, o cara é muito bom, mas estava nervoso nesse dia. Então, a prova oral fere o princípio da impessoalidade. Na nossa época havia prova oral.
E a prova também podia ser feita na faculdade. Nós brigamos contra o exame de ordem. Nós adicionamos dizendo que o exame de ordem era um entulho autoritário por conta dessa prova oral. E nossa geração depois tirou. Quer dizer, não tem lógica. Eu subversivo um professor que brigou comigo me avaliar na prova oral. Aí, quando nós fomos fazer a prova oral, eu e um colega meu, nós passamos até uma típica reflexão do movimento estudantil. Dizer assim, o que nós vamos fazer com o nosso diploma? O que nós vamos fazer agora com o diploma que é financiado pela escola pública? E aí chegamos a uma conclusão, nos abraçamos chorando. E quando você recebe o empréstimo, você tem a obrigação moral de pagar. A sociedade pagou o meu saber. Eu tinha a obrigação moral de devolver. E nós fizemos um juramento de jamais, na nossa vida, advogaríamos por opressor. Jamais na nossa vida advogaríamos contra a sociedade. E colocamos isso no estatuto do nosso escritório. É proibido advogar para a empresa, é proibido advogar para o empregador, é proibido. E isso veio do movimento estudantil. Aí nós choramos, fizemos um pacto, fizemos uma prova oral chorando, e fizemos isso nas nossas vidas. Meu colega não advogou muito, porque ele entra no PT, era fundador do PT, transformou-se em governador do meu estado, Marcelo das Chagas, foi prefeito, governador, nunca advogou para patrão também, no curto período da advocacia, e passamos a honrar esses nossos compromissos. Então, por isso que debates como esse são debates muito importantes, para nós descobrirmos quais são os nossos lugares de fala, quais são os nossos lugares de fala, e a importância, inclusive, da ressignificação das coisas. Embora ele não tenha um lugar de fala na questão de gênero, na questão racial, embora tecnicamente pardo estaria em tese dentro das políticas de cotas, e esse é um problema, porque como é que você vai definir o pardo? Os pardos estão tirando boa parte das cotas dos negros, que sim, aí sim que são vítimas do maior preconceito, e a gente tem que aperfeiçoar muito mais esse conceito, né? Porque o pardo rico tem demais. Pardo que nunca sofreu preconceito, racismo, tem demais. E eles estão usando as vagas de quem sofreu, de quem foi objeto de todo esse patrimonialismo racista brasileiro. Pois bem, então essa é mais ou menos a introdução que faço, parabenizando a vocês, me colocando à disposição e dizer que, no meu lugar de fala, o racismo ainda é muito forte, e a gente viu isso agora quando nós salvamos o Nordeste, os 2 estados do Norte salvaram o Brasil da praga do fascismo bolsonarista. Né? Não tem culpa, você viu os preconceitos que se teve contra o Nordeste por conta dessa nossa compreensão. E as pessoas não compreendem por conta disso, acham que é por conta da burrice. Eu digo, gente, me explica uma coisa. Na época do governo Lula, o Nordeste cresceu 10%, taxas próximas da China. Você enfrenta um candidato que tem preconceito contra o Nordeste. Você acha que vai votar em quem? Que é a incompreensão sobre o Amazonas. Se você for olhar o Amazonas, é o estado que o PT sempre ganhou, perdeu para Haddad para Bolsonaro, mas Lula voltou a ganhar por uma razão. Quando você enfrenta alguém de São Paulo que propõe o fim da Zona Franca de Manaus, você acha que o amazonense, que tem como um projeto econômico mais forte, a Zona Franca de Manaus, vai votar em alguém que vai extinguir a Zona Franca de Manaus? Não. Então, as pessoas não compreendem, porque fica, aí sim, nos seus lugares de falas privilegiados e acha que o Brasil é só sul-sudeste. Tenho um respeito muito grande pelo sul-sudeste, prego muito essa unidade. A OAB deu um exemplo muito grande disso. Embora não esteja na lei, os 5 diretores nossos, obrigatoriamente, tem que ser um de cada região. E estamos fazendo um esforço muito grande para revezar na presidência as regiões, mas isso é uma demonstração clara que você combate esses preconceitos dando exemplo. O que Gandhi falava, que o melhor exemplo é o argumento. E que no movimento estudantil, eu anarquista, eu dizia assim, meu mantra, e é um mantra que ainda hoje pratico, não se propõe ao grupo o que você não é capaz de fazer. Isso é o que estou fazendo aqui com muito orgulho, tentando reproduzir os saberes que eu aprendi na vida e me ensinaram. Obrigado. Doutor César, que alegria de ouvir. Puxa vida, sensacional. Fantástico mesmo. Assim, ressoa muito, né, comigo essa fala, porque também sou nortista, né? É também o único desses lugares de fala aí no qual eu me enquadro e já tive algumas oportunidades de perceber
esse tratamento diferenciado aí durante a vida, né? Sempre negativo. O norte, inclusive, tem uma faceta até diferente, o preconceito se dá de forma diferente do preconceito nordestino. O preconceito contra o nordestino é bem, como é que se pode dizer? Ele se Velado. mostra bastante, né? Não, ele se mostra bastante até, ele não é velado, na verdade. Ele. As pessoas dizem, quem tem o preconceito fala logo que nordestino não é, né? O nortista ele sofre um preconceito diferente, que é o da invisibilização, né? Isso até falou no começo da palestra. Assim como os estados do Centro-Oeste, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, são tidos como praticamente inexistentes, né, na República. Quando se refere aos estados do norte, fala-se lá na Amazônia, né, utiliza-se esse conjunto do Amazônia, isso se percebe até em dados empíricos mesmo, né, onde se produz a maior parte da energia hidroelétrica do Brasil, na região norte, e a conta de energia elétrica é mais alta lá, em termos tarifários, do que no sul-sudeste. E isso é, assim, estrutural, realmente, porque em termos de distância geográfica, não faz qualquer sentido. Se a energia sai de lá, não há por que ela ser mais cara lá, né? Bom, antes de prosseguirmos aqui na discussão, agradeço a presença algumas presenças ilustres que nós temos aqui, né? Doutora Eliane Barbosa, que é pesquisadora ah, com respeito ao racismo estrutural e à reparação histórica. A doutora Vera Lúcia Menezes, que está aqui conosco também, é integrante da BJD, e ambas já palestraram conosco, né? Doutor Guilherme Roman Borges, que é juiz federal e também professor do nosso mestrado da Católica. Doutora Cleide Martins, pesquisadores que sempre estão conosco, né? A Érica, a Iná, a Ana Célia, pessoal do nosso quadro aqui do dia a dia. E nesse momento abro aqui a palavra para outras pessoas que queiram participar, dar os seus 50 centavos aí de contribuição para o nosso debate. A Carla. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Carla, sou servidora pública e sou mestranda em Direito pela Universidade Católica. Professor, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, porque o meu projeto de pesquisa é sobre discurso de ódio e xenofobia. Então, esse meu projeto nasceu justamente do que nós vivemos o ano passado, aquele, né, esse turbilhão de ódio presente no nosso dia a dia, foi uma coisa que me tocou, que me deixou muito sensibilizada. E eu pretendo fazer uma análise da xenofobia no Brasil em comparação com o conceito de aporofobia, cunhado pela Adela Cortina, filósofa espanhola. Eu não sei se o senhor já teve oportunidade desse estudo da professora dela, e se o senhor acha que esse crime de ódio no Brasil em relação à xenofobia, que o ano passado teve um aumento só em redes sociais de mais de 800% em relação a 2021. O senhor acredita que tem uma interseção da xenofobia no Brasil com a aporofobia, que seria o ódio ao pobre? Eu não tenho muita dúvida sobre isso, né? Porque, lembra que eu falei, há uma compreensão de que os nordestinos são esfomeados, que os nordestinos são sustentados, que o nordestino precisa do trabalho do sul-sudeste, que carrega nas costas para sustentar o Nordeste, sem conhecer o Nordeste. Eu acho que isso tem uma relação muito clara, a compreensão de que o Nordeste é pobre. Muita gente ainda acha, cara, quando eu começo a conversar, que as nossas ruas têm são bois pastorando para lá e para cá.
Aliás, o Norte ele sofre muito com isso, né? Eu Nessa sou No sul norte, no norte são os mato-grossense. cipós. Eu sou sul No norte, mato-grossense. Todo mundo acha que tem onça nas ruas de Campo isso, andando Grande. pela rua. Então, isso. é No claro norte que são tem os uma relação cipós, que a direta. gente vai para a escola de cipó. E, e agora, eu esqueci de comentar um artigo também, acho que foi. Eu não lembro se do Estado de São Paulo da Folha, porque eu fiz uma resposta sobre isso. Ele analisando as 3 primeiras nomeações de ministro do governo Lula, que foi Peluso, Joaquim Barbosa e Ares Brito. Aí ele fala assim: Lula errou na escolha dos 3, salvo Peluso, que foi magistrado, aí eles fazem elogio ao paulista. Aí faz: Joaquim Barbosa entrou só porque é negro. Não tem nenhum juízo sobre a inteligência, o doutorado, que foi. E olha, foi logo no começo. E Carlos Brito é um provinciano. Então, não podia ter sido. É que é provinciano, é porque é do Sergipe, e é uma sensação que eles têm que tinham tirado as vagas deles. Essa é uma sensação que se tem quando se escolhe um nordestino. Eu lembro que estava debatendo a escolha do ministro do TST, e eu achei interessante que nós levamos para Lula o gráfico do TST à época. Só tinha um nordestino, um. E um bocado de paulista, um bocado de mineiro, e alguns do sul. Então, as pessoas não. Dá-se a impressão que quando o Norte e o Nordeste reivindicam a vaga, é por cotas, e não por competência, não é por nada. E é por isso que Joaquim Barbosa só entrou por cotas, não entrou por. Então, mas eu acho que o grande equívoco é achar que é por cota e não por necessidade da pluralidade. Você não pode ter no judiciário um julgamento, a expressão da cosmovisão. Se você não traz para dentro do judiciário quem sofreu, quem viveu, você não vai compreender isso. Você tem uma nossa, você não sabe quem nunca pegou carro. Deixa eu só dar um parênteses. Eu sei porque vocês me chamaram de doutor logo no começo, e o doutor não está na minha certidão de nascimento, eu sempre corrijo as pessoas, porque não está na minha certidão de nascimento, na minha compreensão, Carla, aí, sobre a compreensão no seu tema também, que há uma relação direta entre o sistema carcerário sobre negros, pobres e prostitutas com o título de doutor, que é a elitização das nossas profissões. E eu sempre falo para as pessoas, quando você elitiza quem vai dar outra palavra sobre o país, você reproduz isso no julgamento. E aí eu faço a introdução, como é que essa elitização da profissão decorrente do bacharelado em Direito. E nós todos passamos por isso, né? Quando nós nos mostramos inteligentinhos nas nossas idades de adolescente e criança, o que é que diz a sociedade, nossos pais, vai ser advogado. Ou seja, vai ser advogado. Então, significa que ser inteligente é ser advogado, ser advogada. Aí, quando nós passamos nossos vestibulares, nossas famílias ficam muito alegres, mais do que das outras profissões. Eu vivi isso. Nós somos 8 lá em casa. E aí, quando nós entramos na faculdade, nós aprendemos o quê? Direito de propriedade, que é o direito civil, proteção à propriedade na parte penal. Não estudamos direito sindical das 1.000 e tantas faculdades, só tem 70. Nós não estudamos crime contra a organização do trabalho, nós não estudamos crimes contra a saúde pública, nós não estudamos os mecanismos de defesa. O direito do trabalho é tido como um direito menor, é um direito para quem não sabe direito. Então, há um afastamento da nossa profissão da pobreza. E aí, quando nós nos formamos, aliás, somos tratados diferente dos outros estudantes. Né? A gente tem medicina. E fomos nós que começamos a criar as formaturas apartadas. A formatura fora da formatura. Como se fosse macular nossas profissões, fazer uma formatura junto com psicologia, junto com outros cursos. E começamos a fazer a formatura apartada. Aí nós nos formamos. Quando nós nos formamos, começam a criar alguns padrões, algumas marcas. O advogado bom tem que ter carro, não pode pegar ônibus. O juiz não pode tomar cachaça no bar, nas comunidades. O promotor não pode. Aí fica dos não roupas que a sociedade não usa, ternos e gravatas. Exige padrões de qualidade. Ninguém vai contratar um advogado que pegar ônibus. Eu sei que eu peguei ônibus 7 anos, não sabia dirigir porque achava que dirigir era um hábito burguês. Só fui comprar um carro com 7 anos de formado, um carro usado. Mas começam a ter essa separação do mundo do direito, do mundo da vida. Aí tem um conselho, Ana, que Cangazomba dá Zumbi. Meu filho, não se aproxime do inimigo, que na hora H o coração amolece. Ora, se eu não convivo com o pobre, se eu não convivo com o trabalhador,
se eu não convivo, meu coração endurece na hora que eu vou condenar. Então, para o seu debate, há um endurecimento dos julgadores que não convivem quando vai julgar a pobreza. Todo pobre é marginal, todo negro é bandido, porque se afastou da convivência. Aí, por outro lado, faz de uma família tão boa, deve ter sido um dia feliz quando queimaram o indígena Galdino. Deve ter sido um dia infeliz quando, em alta velocidade, atropelaram todo mundo. De uma família tão boa, que eu conheço, que eu convivo. Então, o direito com esses títulos, com essas roupas, ele vai elitizando as pessoas. E nós começamos a nos elitizar. Por isso que eu rejeito muito o nome doutor, salvo para quem tem doutorado, e só uso o nome na minha vida, um título, que eu acho o mais importante de todos, que é o de professor, porque não há nada melhor do que socializar saberes. E o professor faz isso o tempo todo. É o único título que eu chamo as pessoas. E minha campanha muito é de desmistificar a profissão do direito, né? Eu falo muito sobre isso. Não sei se o cara já falou, tem que desmistificar, porque senão eu vou despachar. Eu tenho dificuldade de chamar as pessoas de ministro, de desembargador, eu chamo pelos nomes. Às vezes, no ambiente de trabalho, eu chamo, doutor, mas fora dele, sem chance de chamar alguém pelo título fora de lá. E aí eu falo para os meus companheiros dos movimentos sociais, vocês ajudam a desmistificar quando vocês me chamam para a casa de vocês, quando eu vou tomar cerveja, você pega aqueles copos da cristaleira com cheiro de barata e achando que está me homenageando. Você está me criticando. Você está dizendo que eu sou diferente, que eu sou melhor, tem um copo especial. Então, a gente tem que contribuir muito para desmistificar. Se a gente não desmistificar quem dá a última palavra sobre a vida do país, que é o judiciário, nós vamos continuar tendo esses julgamentos hierarquizados, esse julgamento que endurece quando se trata da pobreza. Por isso que o seu título de há uma relação direta, o nome doutor e o sistema carcerário só tem pobres e prostitutas e negros. Doutor César, que resposta fantástica. Eu vou até tirar minha gravata aqui, desde já, e vou fazer o máximo possível para não te chamar de doutor. É uma coisa muito arraigada, mas eu vou tentar, César. Da gente que trabalha de terno. Só vai bota terno quando vai para audiência. E a nossa campanha agora, eu estou botando as plaquinhas na entrada para dizer assim, aqui tira sapato, querendo. Porque vários de nós trabalham de pé descalço, eu inclusive. Olha, eu também, quer dizer que eu raramente venho de gravata. Mas hoje eu não vim de gravata por causa do Dr. César. Vou chamar de Dr. César ainda, hein? Por causa do Dr. César. Mas é porque eu tive um despacho, né, para fazer com a desembargadora, aí eu fiquei de gravata. Mas eu raramente venho para as reuniões do DDT de gravata. Hoje foi uma coincidência. Caio, uma confidência continue também da aí. UAB. Desculpe a brincadeira. Mas é Dr. César, para mim é Dr. César, viu? Então, quando eu assumi a presidência da UAB, no meu período, a gente fazia 2 festas de final do ano. Uma festa para as autoridades e uma festa para os funcionários da ordem, para o público interno. Aí eu disse, para nada disso, tem que ser uma festa só. Aí, quando eu fiz a festa só, aí vieram os ex-presidentes, pessoas mais importantes, dizer, Brito, você vai botar o ministro do Supremo com o servente? Aí eu disse, não, mas o servente é a casa, o ministro é o convidado. Se ele ficar mal na minha casa, ele não precisa vir para a minha casa. Aí começaram a vir, aí vem os outros obstáculos, né? O obstáculo social. Mas, César, e a roupa? A roupa, como é que eles vão poder comprar roupa? Não sei o quê, terno, gravata. Aí eu botei o convite, que foi para as autoridades. Traje, o do seu gostar. Observação, tiremos os ternos para ficarmos ternos. E foi para os convites para as autoridades de Brasília. Excelente. Então, Sensacional. César, então vou passar a palavra aqui para a professora Eliane Barbosa, para ela também entrar no nosso debate. Professora Eliane, seu microfone ainda está fechado. Obrigada, Caio. Obrigada, professor, doutor César Brito, foi muito bom ouvi-lo. Eu vou ligar a câmera um instantinho para vocês me verem e eu vou desligar. A minha internet está bem fraquinha, então ela está meio dando uma congelada, então eu vou desligar para não correr esse risco, tá bom? Na hora que eu estiver falando. Então eu vou desligar a câmera só por isso. Então, doutor César, foi uma alegria ouvi-lo, mas imensa mesmo. Eu quero falar para o senhor
que esse preconceito eu sofro, eu não sou do direito, né? Eu sou da administração, contábeis, eu fiz a minha primeira graduação em ciências contábeis, eu sou de uma família bem pobre, bem pobre, bem pobre mesmo, ninguém sabia nem o que era faculdade, e eu, na 7ª série, eu acho que uma professora falou que eu podia fazer ciências contábeis porque eu era boa em matemática. E lá eu não tinha nenhuma, era zero referência mesmo. Na metade da faculdade eu vi que aquilo não servia muito para mim, com todo respeito, né? Entendo a contabilidade como uma área muito importante, de grande contribuição, mas de fato eu não tenho assim, o desejo e a vocação, digamos assim, né? Assim, uma vocação mais técnica, eu sou da reflexão. E aí eu segui a vida com essa percepção. E estou eu aqui agora discutindo direito tributário com o pessoal do direito, sem ser advogada, então eu entendo perfeitamente o que significa essa questão da elitização e de não ter esse título, mas ao mesmo tempo eu permaneço firme aqui no meu lugar, como estudante de filosofia e discutindo esse tema que eu sempre estudei tanto. Mas não é para isso que eu queria falar, eu só dialoguei um pouco com seu último comentário, que eu acho muito importante e pertinente, e eu queria mesmo fazer uma pergunta para o senhor sobre essa questão do pardo e do preto, desse pardo de classe média, que de fato tem o que a gente chama no Brasil de passabilidade, né? Que ele passa em alguns lugares como brancos, embora quando vem do Nordeste, do Norte, né, ou do Centro-Oeste, enfrentando essa série aí de discriminações que nós bem conhecemos, porque eu moro no Nordeste, tudo tem em Brasília, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou professora numa universidade no Ceará, e tenho muitos amigos nordestinos, sou sudestina, como dizem meus amigos nordestinos, eu sou sudestina, mas também vivo nesse mundo, né? Vivo em vários lugares, São Paulo, Brasília e também em alguns estados do Nordeste, especialmente Fortaleza e Bahia. E aí, essa questão do pardo, saiu na Folha de São Paulo essa semana, uma matéria sobre o Flávio Dino, não sei se na Folha, né, colocando o Flávio Dino, que foi indicado ao STF, como pessoa parda. E ele me parece que desde 2014 se autodeclara uma pessoa parda. Segundo a matéria, né? Eu não sei se isso é verdade, lá direto com o doutor Flávio Dino. Mas então eu fiquei questionando e comentei com alguns amigos que parece que tem um inchaço, talvez, desses 56% de pessoas negras no Brasil, né? Que as pessoas negras são as pretas e as pardas. E aí, professor, doutor César Brito, eu vou chamar de doutor também, porque o senhor é um doutor. E mesmo só... Eu congelei. Congelou Alguém um pouquinho, pode doutora falar? Eliane, só um pouquinho. Voltou, já voltou. Já voltou. Obrigada. Eu sou como o doutor César Brito, eu também gosto de ser chamada bem assim de Eliane Barbosa, eu adoro meu nome de batismo, sabe? Os títulos eu acho que são reconhecimentos, eu valorizo, de maneira nenhuma desvalorizo, mas ao mesmo tempo eu sei que cria uma distância, embora eu só consiga chamar o professor Clécio de professor, né? Porque a gente reconhece algumas autoridades e eu acho importante esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo, quando é para mim, eu adoro Eliane. E aí eu queria que o senhor me falasse, se o senhor pudesse, assim, como o senhor se autodeclara e como o senhor avalia essa questão do pardo e do preto, sabendo que o grupo de pardos e pretos perfazem, né, integram aquela parcela da população brasileira que nós chamamos negros. Os negros são pessoas pretas como eu liguei aqui a câmera. Congelei, né, gente? De novo. Sim, congelou um pouquinho, sim. Então, eu sou uma pessoa preta e tem um grupo dos pardos, que é uma miríade aí, né? A minha ministra, eu trabalho no Ministério da Igualdade Racial, a Aniele é uma pessoa parda, o professor doutor César Brito também falou que é uma pessoa parda, e pardos tem uma miríade deles. Como é que o senhor avalia essa autoclassificação, essa autodeclaração de pardo, e esses 56% de pessoas negras do Brasil?
só a partir desse lugar de fala que o senhor falou aí agora, de que muitos pardos com passabilidade, que nunca sofreram, de fato, problemas na vida por questão de raça negra, pode ter sofrido porque é nordestino, porque é mulher, mas não porque é negro e foi ativa, preto, no caso, ou negro com pardo, com traços negroides fortes e marcantes. Então, por favor, queria ouvi-lo. Obrigada. Doutor César, o seu microfone. Eu que agradeço a pergunta, porque não é de resposta fácil, né? Você não tem como oferir. Eu defendo que é preciso mesmo ter uma comissão de identificação para evitar o mau uso da expressão. Acho que as cotas deveriam ser para negros, pretos, porque é onde está mesmo a desigualdade e tudo, e não na questão dos pardos. Acho que é importante a definição de pardo para se ter um critério da diversidade brasileira. Mas quando você fala cotas, que significa acessibilidade do Estado, ou reparação do Estado, tem que ser para aqueles que são vítimas do racismo. Então, talvez a gente, no critério pardo, se a gente pudesse acrescer um item, comprovar que fora discriminado objeto de desigualdade por ter sido pardo. Senão, se tiver esse requisito da comprovação, aí tudo bem, você rejeita por ser pardo, mas permite a comprovação. Que é o mesmo caso naquela cotas, na cota social, quando você diz que é de escola parte privada, não tem direito. Eu sempre busquei relativizar um pouco isso, digo, vírgula, os filhos dos alunos, de professores, têm direito na escola onde ele ensina. Isso não quer dizer que eles não sejam beneficiários. Você tem, por exemplo, os ricos que estudam nas escolas públicas, colégio de aplicação, colégio não sei o que lá, que estão na escola pública, mas são ricos. Então, você tem que colocar alguns outros critérios de igualar. Por exemplo, alguns de escolas privadas são porque alguém bancou, apadrinhou. Então, se você tiver algumas fórmulas de mostrar, olha, eu sou pobre, mas tenho direito à cota social. Mas acho que os pardos são definições importantes para fins de estatística, de políticas públicas, mas não para ter acesso às políticas de reparação e às políticas de afirmação. Isso, para mim, isso é muito claro. E tentar denunciar também o embranquecimento que a história fez, né? Vocês falam muito corretamente que o Rui Barbosa, que Machado de Assis era negro e era apresentado como branco, agora depois como... E a gente tem isso na história da OAB. Eu falei para você uma vez, nós já tivemos um presidente da OAB negro, que foi Fernando de Melo Viana, que foi o segundo presidente da ordem, foi um cara extremamente importante, foi vice-governador de Minas, ele era o relator da Comissão da Constituinte de 46. Então, era um personagem extremamente importante, negro, e ninguém fala, porque no que fala do embranquecimento das profissões. Então, acho importante fazer essa separação. Carlos, mas eu queria dar um outro dado para você também na sua pesquisa de pobreza e relacionado com cotas. Quando e eu tenho dito isso para estimular mesmo a pesquisa. Quando eu defendi cotas a primeira vez, foi um artigo lá, ainda o Fernando Henrique Cardoso era presidente, eu tinha recebido um convite de formatura de medicina da Bahia, e eram 78 formandos, tinham 2 negros. Aí eu fiz o artigo, deu branco, e aí comecei a explicar por que era importante as cotas. Então, nessa época, como era político de Fernando Henrique, começa no Ministério da Educação, que era do PFL, que eles tinham assumido um compromisso, acho que no Chile, que queria implementar, e timidamente implementa. Isso são as coisas que a gente tem que analisar como a política, às vezes, partidária atrapalha, o conflito atrapalha. Quando eu defendi esse artigo de cotas, alguns movimentos negros vieram me procurar no escritório dizendo que quando estava defendendo cotas, eu estava sendo racista, porque tinha sido proposto no Ministério do PFL. Quando o governo Lula assume e transforma em política pública, é o PFL que entra com a ação de inconstitucionalidade. São essas coisas que a gente precisa. Bom, mas aí eu passei a prestar muita atenção nessa discussão das cotas. E usava um dado muita gente
defende cota social porque é contra a cota racial e vem com a lógica. Mas se eu colocar as cotas sociais, os negros passarão. Não precisaria de cota racial porque ele estaria incluído na cota social. É um argumento que até hoje a gente escuta. Eu dizia, não, mas se os dados do IBGE mostram que os lares que não têm esgoto, os lares onde tem analfabetismo, os lares que não têm internet, os lares são negros, onde está o maior número de empregados, tudo isso, se a gente tem um corte econômico, também, se você não fizer um corte racial na desigualdade econômica que atinge os negros e as negras, nós vamos ter só brancos, pobres brancos passando, e não pobres negros. Isso sempre foi uma suposição, mas hoje nós temos dados científicos para estudar sobre isso. Por isso que eu queria, como você trabalha sobre isso, que são os vestibulares do Pronera. O vestibular do Pronera, no curso de Direito, que são vestibulares não de cotas, mas de política de afirmação, que é só para filhos de reforma agrária, então só passa no vestibular quem é pobre. É um vestibular para pobre. E eu fui primeiro, eu defendi a primeira turma, que é a turma Evandro Luiz e Silva, que se formou em Goiás, e defendi que quando eles estavam para se formar, o Ministério Público entra com ação e vale a pena também você ler esse texto, essa decisão judicial. Quando eles vão se formar, o Ministério Público ingressa com ação judicial dizendo que eles não podem se formar porque o Pronera tem como função assentar o homem no campo e a profissão de direito é a profissão urbana. Então, não poderia investir porque as pessoas do camponês iam ter que sair da cidade para trabalhar na cidade. E aí não poderia. E o juiz dá uma liminar sobre isso. Aí eu disse na minha sustentação que ele leram admirava o mundo novo, né? Quem nasceu para alfa é alfa, quem nasceu para beta é beta, e tem uma visão de que a justiça é um prédio físico na cidade, e não como um todo. Então, mas esse debate, eles levaram para a justiça, para dizer que o direito é profissão de elite e que pobre camponês não pode. Eu disse, olha, você tem razão, o direito não chegou ao campo, onde é o maior assassinato, onde é a maior exploração, precisa o direito chegar ao campo. Mas teve essa decisão. Bom, mas eu quis falar sobre isso porque eu fui olhar o corte racial dessa turma só para pobre. Majoritariamente branco. Aí eu fui separando isso da turma de direito lá da Bahia, do Pronera. Eu fui dar aula da saudade. Aí me chamou a atenção, vou ver na Bahia. Qual é a cor do vestibular só para filhos de reforma agrária na Bahia, Feira de Santana? Majoritariamente branca. Então, se você não tiver um corte racial, você vai ter os pobres brancos passando, porque eles têm mais acesso. Dos poucos acessos, é onde que tem mais acesso. Então, é preciso mesmo fazer, ainda pela análise econômica, é preciso fazer um corte racial. Então, só trazer isso como essa questão da pobreza atinge de forma diferente o pobre branco do pobre rico. Você tem esses exemplos lá do vestibular do Pronera para fazer um bom estudo. Interessantíssimo, doutor César. Essa é realmente um argumento que eu sempre ouvi, né? A coisa dentro da cota social, a cota racial também estaria contemplada, então não há necessidade de cota racial. Esse seu dado empírico é uma resposta que eu ainda não tinha escutado e servirá de argumento, com certeza, nas próximas vezes que tivermos essa discussão aí com colegas que pensam diferente. Obrigada, professor. Obrigada, doutor. Obrigada. Doutora Eliane, se quiser fazer algum complemento, fica à vontade. Não, eu acho que eu estou bem satisfeita. A gente tem essa pesquisa dele, esses resultados, né, do doutor, mas também temos outros, tá, gente? Temos outras pesquisas que apontam a necessidade da cota exatamente pela essa razão. Porque os pobres negros e os pobres brancos estão em situação, em condições muito diferentes, em lugares muito diferentes, e o motivo é evidente, né? A perseguição ativa do Estado, né, contra a população negra, secular, no período da escravidão, e depois o abandono, depois da abolição. Então, não tem como ter um resultado diferente. Hoje, esses grupos, os pobres brancos, que são pobres, também abandonados pelos estados, mas porque não tiveram o componente da perseguição ativa, estão num lugar de desconforto, mas que é um lugar menos problemático do que o lugar da população negra. É isso. Obrigada. Obrigado, doutora Eliane. Só lendo aqui alguns comentários, logo durante a sua fala, César, nossa, é um esforço muito grande não chamar de doutor César, mas eu vou conseguir.
César, então, durante o seu comentário ali sobre o palavreado que se utiliza para se referir ao nordestino, né? O Marcel fez um comentário aqui no chat. Enquanto isso, por outro lado, na Operação Lava Jato, falavam da República de Curitiba como os paladinos da justiça, né? Ou seja, tentavam colocar uma conotação positiva numa nomenclatura associada a sulistas, né? A doutora Vera Lúcia, né, da BJD, nossa querida jurista sensacional, aqui também comenta: aprendi com Frei Beto que humildade é não se sentir nem mais nem menos que os outros. E hoje, com sua palestra, lembrei do significado disso tudo. Obrigado, ela agradece. Aliás, em nomenclatura, aliás, Verinha, eu gosto muito de Vera, e Vera me deu uma vez, até para nós da BJD, que tem a questão racial e a questão de gênero como princípio estatutário, e ela nos brindou uma reflexão muito contundente. Assim, eu cansei de ser a cota negra nas composições da mesa, nas composições, porque só sou eu, tem que ter muito mais gente. Verinha, para mim, foi genial quando falou sobre isso. Mas tem uma nomenclatura nossa brasiliense, para quem mora em Brasília, acho que foi o penúltimo livro que eu escrevi. O nome é Candangos, Traços de Brasília. Eu conto a história da fundação de Brasília na ótica dos candangos. Você sabe o que significa candango? Ricardo, também que tem a ver com o seu tema, né? Olha aí a quantidade de tema. Nesse meu livro, depois peça para cá e eu posso dar para você também esse livro. Candangos, como quem constrói Brasília? São os nordestinos, são os pobres que vêm de todos os rincões do mundo para construir Brasília, majoritariamente nordestino, negros, indígena, a comunidade aqui indígena. Candangos é como a elite se referia a eles. Significa rato, fedorento, sujos. Então, candango, essa é uma expressão que carioca trata para essas pessoas. Ora, como eram pobres, candango, são fedorentos. E no projeto originário de Brasília, não tinha espaço para eles. Eles iam ser expulsos. Tudo que tem lá, Núcleo Bandeirantes, que era Cidade Livre, tudo isso são ocupações de resistência, porque não se pensou para eles. Por isso você pega essa região, Vila Planalto, não sei o que, não é regularizada, porque são ocupações de resistência. Então, aí, candango foi ressignificado por Juscelino Kubitschek. Na inauguração, ele dizia: eu sou candango. Então, ele ressignifica a expressão e passa a ser uma expressão carinhosa, como nós nos tratamos aqui, principalmente quem não nasceu. Mas ele é a criminalização da pobreza, o pobre sendo excluído, na nomenclatura e não no uso, na moradia da cidade que ele construiu. Isso eu deixo nesse livro Candangos. Perfeito, doutor César. Eu não sabia desse significado anterior da palavra candango, essa associação, né, com conotações negativas. Também uma questão. Eu lamentavelmente conhecia. A doutora Vera também pergunta aqui no chat se aos que não são nortistas e nordestinos, ou pessoas do Centro-Oeste, se pode chamá-los de sudestinos. Pois é, fica a reflexão aí. Professor Cléo, você quer fazer algum comentário? Não, eu não vou fazer nenhum comentário, já estou satisfeitíssimo com a palestra do nosso querido convidado, César Brito. Que palestra fabulosa, né? Fantástica, que foi muito esclarecedora, o seu depoimento pessoal, eu estou satisfeitíssimo e quero só agradecer, viu, César? Você já é agora nosso parceiro, convidadíssimo para outros encontros. O DDT está com as portas abertas. Agradecer a todas e todos que compareceram para essa palestra. E passo a palavra para o Caio fazer, então, o encerramento. Obrigado, Caio, também por ter conduzido a palestra de hoje. César, então, desde já, aqui torno público o convite para escrever um artigo para o nosso livro, também que está em produção. Depois eu entro em contato para mais detalhes, né? Mas será uma honra também contar com um artigo seu na nossa produção. Quer dizer alguma coisa? Não, Caio, se você quiser depois disponibilizar, você fala com o Breno,
dependendo da temática de cada um, desses livros que eu escrevi, por exemplo, na temática do movimento negro, do trabalho análogo escravo, é o livro que escrevi sobre Luiz Gama, Como se estivesse vivendo hoje, o Almas Livres, Corpos Libertos, que é um pouco do tema Esse é fantástico, Luiz Gama. também, e no tema das mulheres, que a gente estivesse trabalhando sobre isso, mulheres que ousam escolher, e eu coloco muito à disposição, e o Candangos também, agora, que mostra um pouco de todo esse debate da pobreza. E no Candangos eu coloco essa massa que sai trabalhando antes de construir Brasília, que ele vai construir o primeiro prédio modernista do Brasil, que é o edifício Campanema, depois eles vão construir Pampulha e vem para cá depois para construir Brasília. E todos eles excluídos. Então, eles constroem as cidades e os bairros mais modernos do mundo, mais respeitado, mas com exclusão. E até mesmo um projeto de comunistas, como Oscar Niemeyer, né? Aliás, de Brasília, por isso que o ponto central, o ponto mais importante de Brasília, na concepção de Niemeyer, é a rodoviária, que é o centro. A partir daí começa a contar tudo, norte, sul, leste, oeste, 0, 1, 2, 3. E uma cidade sem muro. Mas, mesmo assim, o projeto original era de exclusão. São os paradoxos da elite brasileira. Caramba. Então, eu já quero até fazer uma sugestão aqui, Caio, vamos incluir na bibliografia do IDDT os livros, os trabalhos do César. Vamos já incluir. Muito Perfeito. importante. Vou operacionalizar, pode deixar. César, vou também mandar uma lista aqui para o pessoal do IDDT das suas produções, né? E ver quem tem interesse em cada uma e fazer esse meio de campo aí para a gente providenciar o acesso, porque o seu trabalho que eu conheço e adoro precisa ser divulgado. É um trabalho fantástico. Então, César, mais uma vez, doutor César, professor César, nosso amigo César e tão admirado jurista, agradecemos imensamente a sua presença aqui no nosso projeto de pesquisa. Nos engrandece muito lhe ouvir. Ficamos muito alegres de poder debater, além de tudo, além de lhe ouvir, poder debater e interagir com o senhor. Bom, vou encerrar a gravação aqui. Por aqui encerramos a nossa palestra de hoje. Mas, antes disso, abro a palavra pela última vez para você, para o senhor, para que faça suas considerações finais. Tinha uma palavra que tinha caído no desuso nas formas de cumprimentos, de saudações. Eu mesmo já tinha abandonado essa palavra. Hoje, minha saudação sempre é saúde a todos, igualitariamente, como dizia Norberto Bobbio. Aí, quando é Bobbio, todo mundo aceita essas saudações genéricas. Eu sempre fiz isso. Saúde a todos igualitariamente, como ensinou Norberto Bobbio. Mas eu vou ter agora a dizer companheiros também, companheiros e companheiras. Depois que eu ouvi, e fui pesquisar depois que eu ouvi, a explicação da expressão companheiro. Porque companheiro significa compartilhar o pão, né? Compartilhar aquilo que ele é mais caro. E que alguns atribuem a Jesus Cristo, quando compartilha a ceia, que depois é atribuído aos revolucionários, quando resistiam ao poder de Roma, também talvez ligado aos cristãos que resistiam à rua, aqueles que compartilham o pão. Então, acho que vou ter a expressão de vamos compartilhar melhor. Então, companheiros e companheiras, obrigado aí também pela atenção. Einstein disse que o que muda o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. As perguntas que vocês trazem também me ajudam muito a refletir. Dentre elas, eu não tenho solução muito clara sobre como fazer com que os pardos não ocupem as vagas dos negros corretamente. E acho que é um assunto que a gente tem que, talvez, fazer uma produção mais aprofundada, corajosamente. Porque, às vezes, a gente fica com medo de entrar nesse vespeiro, mas é uma coisa que a gente tem que começar a fazer isso. Muito obrigado, doutor César. Abraço a Muito todos obrigado, e todos. doutor César. Obrigada. Obrigado. Agradeço a todos aí pela presença. Caio, muito obrigado pela condução dos trabalhos hoje. Muito obrigado. E até o nosso próximo encontro, agora só ano que vem. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos aí. Boas festas. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.